Muito bem, então, bom dia a todas. Estarmos essa semana juntos, não sei como é que vocês estão aí. Tem gente de manga curta, eu aqui estou bem enropadinha, porque aqui no sul amanheceu bem friozinho hoje. Bom, então, eu coloquei lá no grupo para a gente fazer essa prática na cadeira. Eu acho que eventualmente é muito interessante nós trazermos essa possibilidade por alguns motivos, não é? Tanto por questões físicas, que de repente, às vezes a gente está com algumas dores que nos impedem de fazer uma prática que envolva o chão ou envolva a posição em pé, como também até pela questão de às vezes estarmos trabalhando com uma rotina um pouco intensa, não termos um espaço e um tempo adequado, a cadeira é muito fácil da gente conseguir, né? Para pararmos, né? Fazermos uma pequena pausa durante o dia e praticarmos e, e com certeza já nos trará para um estado de presença, para essa conexão tão importante que o yoga nos proporciona. Então, vamos inicialmente fechar os olhos, se sentem de forma bem confortável. Vamos explorar nesse primeiro momento os primeiros contatos que temos com o nosso corpo nessa posição, contato dos pés com o chão, contato dos glúteos na cadeira. Esse é o momento, se vocês quiserem, podem manter as costas encostadas no encosto da cadeira. Observem que estão fechados, se o queixo está paralelo com o chão. E com os olhos fechados, nós vamos fazendo um breve escaneamento, desde os nossos pés até o topo da cabeça, identificando sensações, refinando essa nossa capacidade de perceber, de sentir o corpo, criando esse espaço para o corpo e para a mente, reconhecer as bênçãos dessa integração. Observemos agora a nossa respiração. Nesse momento é o que temos de mais importante a fazer. Observar a respiração acontecer. Sem intenção de mudar nada. Apenas levando uma atenção bem potente para a forma como a respiração acontece. Detalhes como, por exemplo, a temperatura do ar que entra e do ar que sai. Se estamos inspirando livremente pelas duas narinas, ou se a gente percebe que em uma delas o ar entra um pouco menos. Observemos se a nossa respiração ela está mais aqui na caixa torácica ou se a gente consegue perceber uma expansão do diafragma. O quanto de espaço há na caixa torácica para a respiração acontecer? Será que há tensões, bloqueios
nas costelas, enrijecimentos, envolvendo essa estrutura da caixa torácica. Observe. E agora peguem esses registros. Os primeiros registros do corpo sentado e da conexão, pés com o chão, isquios na cadeira, cabeça apontando para o teto, respiração natural. E agora, devagarinho, vocês podem abrir os olhos. E a gente vai começar uma prática, vamos iniciar com o somático. A gente vai fazer uma prática somática que se chama sentar integrado. A gente vai buscar nessa prática tomar consciência da integração entre a bacia, a coluna e a cabeça, tá? Então, agora sim, vocês vão sentar um pouco mais na ponta da cadeira e vocês podem sentir bem os isquios, pode colocar as mãos embaixo dos glúteos e sentir os isquios tocando aqui nas mãos de vocês, e aí vai tirando as mãos e percebam se vocês têm essa base bem firme. É importante permanecer com a consciência do abdômen levemente contraído. E a gente vai começar a fazer um movimento bem simples. Um balancinho para um lado e para o outro. E nesse balancinho, a gente vai percebendo que quando a gente vai, por exemplo, para a direita, naturalmente o isquio direito recebe mais peso e o esquerdo eleva um pouquinho. E vamos observando essa transferência de peso de um isquio para o outro. Primeiro, atenção lá nos isquios. A coluna, ela é uma haste que está conectada à bacia e à cabeça. E ela simplesmente, tanto coluna como cabeça, só recebem a influência desse movimento que acontece lá na bacia. E esse movimento, embora simples, além de estimular nossa capacidade de percepção, de observação dessa transferência de peso, a gente pode observar, por exemplo, se tem um lado que a gente tende a ir mais, é mais fácil ir para um lado do que para o outro. Esse movimento ele também nos convida a começar a vida de uma forma mais leve, mais fluida. E aí comecem a perceber agora, pode ir deixando o movimento mais lentinho, que há um determinado ponto bem no centro em que os dois isquios recebem o peso do corpo de forma igual. Então, encontrem esse ponto, observem que ponto é esse. E agora vocês podem parar nesse ponto. E a gente vai começar a fazer um balancinho agora para frente e para trás. Só que nesse balancinho para frente e para trás, a gente precisa manter a coluna nesse eixo, respeitando as suas curvaturas naturais, mas a gente não quer a coluna se curvando, nem também como se a gente estivesse fazendo o movimento da vaca. Isso a gente vai fazer depois. Mas agora, essa coluna, ela vai se mover obedecendo ao movimento que acontece lá no quadril. Então, é só para frente e para trás. O peito continua aberto, os ombros estão relaxados e a gente só vai, como se fosse uma gangorra. Para um lado, para frente, para trás. Primeiro leva a atenção para o quadril, para os isquios, para a forma como
A gente também aqui vai distribuindo peso, ora mais para a parte da frente, das coxas, ora mais lá atrás. E depois pode levar atenção para os pés. O que acontece com os pés de vocês quando vocês vão para frente? Que parte do corpo recebe mais o peso? Que parte do pé, desculpa. Depois, quando vocês vão para trás, que parte do pé? E agora vocês vão pegar as mãos de vocês e colocar aqui bem na virilha e vão continuar fazendo esse movimento para frente e para trás, observando que esse movimento é possível porque existe aqui, né, um movimento como se fosse de uma dobradiça, né? A cabeça do nosso fêmur está integrada a essa parte do nosso corpo aqui que a gente chama de acetato e essa conexão que permite o movimento. E agora vai observando que existe um ponto também que a gente fica mais alto. E aí os isquios recebem também o peso do corpo de forma igual. Encontre esse ponto, pausa um pouquinho, fecha os olhos. E sente essa integração. Voltamos à observação do corpo desde os pés. Será que o contato dos meus pés com o chão mudou? E o contato dos isquios com o assento da cadeira? Eu sinto esse contato agora de uma forma mais viva? E as minhas costas? E a caixa torácica? E a minha cabeça? Agora vamos abrir os olhos e a gente vai fazer uma integração desses movimentos, fazendo um círculo. Vocês podem sentar um pouquinho mais na ponta, sintam se estão com bastante equilíbrio, sintam os pés bem conectados com o chão. E a gente vai começar a fazer um movimento no sentido horário. Então, o nosso corpo primeiro vai para frente, depois ele vai para a lateral direita, depois nós vamos lá atrás, depois nós vamos para a esquerda e voltamos à frente e a gente vai deixando que esse movimento aconteça de forma bem fluida, bem natural, a gente não precisa forçar, não precisa fazer esforço, a gente vai só se deixando levar por esse movimento, como se a gente estivesse recebendo uma brisa bem gostosa, que estivesse nos movendo. E aí vocês vão levar atenção agora para os isquios de vocês na cadeira. E é como se eles estivessem formando um círculo lá na cadeira. Esse mesmo círculo que a gente está fazendo com o tronco, se a gente tivesse uma caneta lá na cadeira, ele estaria sendo formado lá também. Então, observem a transferência de peso. E agora, levem a atenção lá para o topo da cabeça. E é como se lá também tivesse agora uma caneta fazendo um círculo lá no teto. E a gente começa, porque a cabeça ela só está acompanhando o movimento. E fazendo esse círculo. E agora são dois círculos. Um círculo na cadeira, um círculo lá no teto. Troca o sentido. Percebe se nesse sentido oposto é diferente.
se é mais fácil, se é mais difícil, se não tem diferença nenhuma. Leva a consciência para os círculos, na cadeira, no teto. E agora vai deixando esse círculo bem pequenininho, até encontrar aquele ponto central, onde os isquios recebem o peso distribuído de igual forma. Fecha um pouquinho os teus olhos e volta para o momento de observação, de integração desse sentar, de sentir o corpo sentado e como as diversas partes do corpo se relacionam com essa posição. Então, leva atenção lá para os pés, para as pernas, para a tua bacia, para a tua coluna, costelas, ombros, toda a caixa torácica, a respiração acontecendo nessa caixa e a cabeça apontando lá para o pé. Sente essa integração e percebe que depois dos movimentos é muito mais fácil a gente perceber o nosso eixo. E esse é o convite para a prática de hoje. Mover com consciência, possibilitando que esse movimento nos auxilie a encontrar esse eixo. E agora vai abrindo os olhos e nós vamos fazer um último movimento, que é o mesmo movimento integrado, mas primeiro a gente vai fazer um pouquinho mais amplo, separado, para depois integrar. Então a gente vai fazer um movimento para um lado e para o outro, só que agora um pouquinho maior. Se isso for possível, se não houver desconforto, e vai percebendo se nesse movimento para os lados maior, vocês precisam fazer algum esforço mais intenso para manter o equilíbrio. E se isso for desconfortável, diminuam, porque aqui na prática somática a gente não quer entrar no nível do esforço, a gente quer a mente engajada e para isso a gente tem que estar sentindo a respiração fluindo normalmente, o nosso corpo com possibilidade de fazer o movimento sem nenhum tipo de violência. E agora vai encontrando aquele ponto central, onde os isquios recebem o peso de forma igual e pausa. Percebe essa distribuição do peso em ambos os isquios. E agora a gente vai começar a fazer um movimento amplo para frente e para trás. Vai bem para frente. Talvez aqui tenha que chegar mais na ponta da cadeira para poder ir mais para trás um pouquinho, mas cuida do equilíbrio. Vai na tua possibilidade. Vai bem para frente, sente a coluna alongar, vai bem para trás. A coluna, ela só acompanha, ela não se dobra. Os braços, as mãos podem deslizar sobre as coxas. Aproveita, desfruta. Deixa esse movimento ficar bem natural. E agora sim, agora a gente vai lá na frente, depois faz um movimento amplo para a direita, vai lá atrás, amplo para a esquerda, e vai desfrutando desse movimento circular. Sente primeiro lá nos isquios,
Sente a transferência de peso, sente o que muda no apoio da tua bacia na cadeira. Depois leva a tua atenção lá para os pés. A transferência de peso nos pés, o que muda quando vai para frente, quando vai para um lado, quando vai para outro. Agora leva a atenção lá para o topo da cabeça, desenhando aquele círculo lá em cima, no teto. E agora vamos trocar o sentido do centro, a gente vai para a esquerda, da esquerda para trás, para a direita. E deixa esse movimento acontecer. Percebe aqui possíveis diferenças nessa troca de lado, se é mais fácil, a mesma coisa. Leva atenção lá para os pés, para os joelhos. E vai cessando o movimento agora. Vai deixando ele pequenininho. Pequenininho, pequenininho, até chegar naquele ponto de conexão de ambos os isquios. Pode sentar um pouquinho lá para trás. Se estiverem um pouco cansadas, podem encostar agora as costas na cadeira, desde que isso não comprometa a conexão dos isquios com o assento da cadeira, nem curve a coluna de vocês. Então, a coluna ela vai permanecer ereta, respeitando as suas curvaturas naturais, mas a gente não vai se dobrar. E a gente vai finalizar agora essa prática buscando aprofundar um pouquinho mais essa conexão. Sente os teus pés, que nesse momento se conectam profundamente à terra. Sente toda a extensão dos pés, da ponta dos dedos até o calcanhar, conectados com o chão. Esse chão a gente relaciona com a terra. E a gente recebe da terra a força, energias que nos possibilitam essa sensação de segurança, de aterramento. Essa sensação ela se expande lá para os isquios e a gente sente como se os nossos isquios também se conectassem intensamente com a terra. E a gente percebe esse fluxo de energia que entra pelos nossos pés, sobe pelas pernas, passa pelos isquios e vai subindo pela nossa coluna. E chega no nosso Anahata Chakra. Criando um campo potente de força, de energia, de amor. E agora a gente leva a nossa atenção lá para o topo da cabeça, que aponta para o céu, recebendo também, a partir desse Sahasrara Chakra, as energias do universo, que vão descendo pelo topo da cabeça e se encontrando no Anahata Chakra com as energias da Terra. E aqui a gente percebe essa sinergia sagrada, acontecendo,
E todo o nosso ser se nutre a partir da conexão terra e céu, que a gente, nesse momento, desfruta, a partir dessa união da nossa mente, o nosso corpo, nesta prática do exercício de presença. E devagarinho, vai abrindo os olhos e vamos iniciar agora a nossa prática de yoga na cadeira. Então, a gente vai movimentar um pouco mais o corpo agora. E nesse primeiro momento, a gente vai movimentar os pés, os tornozelos e a região dos braços. Então, a gente vai convidar os nossos braços a ficar aqui bem na altura dos ombros. As nossas mãos estão com os dedos bem afastados e os nossos pés estão conectados com o chão. Quando a gente levantar a ponta dos pés, a gente vai fechar os punhos, apertar um pouquinho e solta. A gente vai fazer isso no ritmo da respiração. Então, a gente inspira, fecha as mãos e tira os calcanhares do chão. Exala, abre as mãos e os calcanhares voltam do chão. Inspira, exala. Inspira, exala. Inspira agora, permanece com as mãos fechadas e respira normalmente. Os pés permanecem na ponta e a gente vai circular os punhos para um lado e para o outro. Agora as mãos, os pés podem voltar à posição normal. As mãos aqui tocam os ombros. A gente vai inspirar, se possível, aproximar os cotovelos e exalar, descer. Mais 2 vezes. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Agora vamos no sentido oposto. Inspira. Exala, fecha e bate. Mais 2 vezes. Inspira. Exala. Muito bem. Pode soltar os braços. Agora a gente vai inspirar e levar os braços lá em cima. Exala, desce os braços. Inspira. Exala. Agora a gente vai inspirar, entrelaçar as mãos lá em cima, se possível, olhar para as mãos, inclinar um pouquinho para a direita, volta ao centro, inclina um pouquinho para a esquerda, volta ao centro e baixa as mãos. E agora a gente vai inspirar e elevar os braços novamente. E na exalação a gente vai descer os braços e o tronco à frente. Inspira, sobe. Exala, desce. Inspira, sobe. Exala, desce. Deixa a cabeça bem livre, apontando para o solo. Devagarinho a gente vai subindo, desenrolando. A cabeça é a última que vai subir. Agora a gente vai fazer um movimento, o gato e a vaca na cadeira. Então, chega mais para a ponta, tá? E agora sim a gente vai curvar a coluna. Então, a gente vai inspirar, olhar um pouquinho na divisa do teto com a parede e o cóccix aponta lá para cima.
e o peito abre e os ombros estão relaxados. Na exalação, a gente vai recolhendo, recolhendo, curvando a coluna, o umbigo vai lá atrás. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Última vez, inspirou. Exala. Agora, integrando esses movimentos, a gente vai fazer a saudação ao sol adaptada para a cadeira. Então, a gente inspira, eleva as mãos, saudando o sol que nasce, exala, desce as mãos, desce a cabeça, inspira, a gente vai trazendo a perna direita, abraça, exala, desce a perna direita, inspira, sobe a esquerda, exala, desce, inspira na posição da vaca, exala aqui no gatinho. E voltou à posição central. Vamos repetir mais 2 vezes. Inspira, saúda o sol. Exala, flexiona o tronco à frente. Inspira, subindo, já levantando a perna direita, abraçando. Exala, desce. Inspira, eleva a perna esquerda, abraça para cima do abdômen. Exala, desce. Mãos nos joelhos. Inspira. Exala. E voltou à posição central. Última repetição. Inspira. Exala. Inspira, abraçando a perna direita. Exala, descendo. Inspira, abraça a perna esquerda. Exala, descendo. Mãos nos joelhos, inspira. Exala, redonda. Agora senta. Fecha um pouquinho os olhos. Respira. Conscientemente. Conectando com a energia que foi gerada durante essa saudação ao sol adaptada. E agora abre os olhos, nós vamos fazer a postura do Guerreiro 2, adaptada à cadeira. Então aqui, a perna direita, a gente vai afastar um pouquinho, abrir a lateral. Talvez a gente precise sentar bem na pontinha da cadeira, observe se tem segurança para isso. Se precisar, apoie a cadeira na parede, tá? Então a perna direita, a gente vai abrir ela um pouquinho, o pé vai ficar apontando para a parede do lado direito. A perna esquerda, se for possível, a gente vai estender, tá? Acho que dá para ver meu pé esquerdo aqui, né? A gente vai estender, o pé vai ficar apontando para frente, tá? E a gente vai sentir bem essa abertura do quadril. Se isso ficar difícil com a perna esquerda, pode manter ela aqui na frente flexionada, não tem problema. Mas se conseguir manter assim, é melhor. Então, a gente vai encaixar aqui o quadril, a gente vai levar os braços na altura dos ombros e a gente vai olhar lá na ponta do dedo médio da mão direita. E respira. Concentra o olhar na ponta do dedo médio, mantenha os ombros relaxados.
Consciência no períneo e no abdômen, suavemente contraídos, o fechamento das bandas. Agora a gente vai virar a palma da mão direita para cima e bem naturalmente a gente vai começar a subir essa mão direita enquanto a esquerda vai descer. A esquerda toca lá na perna e a gente vai olhar, se for possível, para essa mão direita lá até, apontando para o teto. Respirando naturalmente. Na inspiração, agora a gente vai trazendo essa mão direita, que vai se apoiar aqui na coxa direita, e a nossa mão esquerda agora vai lá para cima. Se possível, olha para essa mão esquerda. Respira conscientemente. Inspira, vai retornando. E agora a gente vai trazer essa perna esquerda, afastar bem ambas as pernas, os pés abertos aqui para fora. E a gente vai fazer a postura da deusa adaptada à cadeira. E vamos fazer primeiro uma variação dinâmica, tá? A gente vai... a posição dos braços da deusa é assim, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai inspirar, elevar os braços e ficar na ponta dos pés. E na exalação, a gente desce os braços até a altura dos ombros e pode descer os pés, os calcanhares, no caso. Inspira. Exala. Inspira. Exala. E agora a gente vai ficar um pouquinho, os braços permanecem nessa posição e a ponta fica na ponta dos pés. Respira. Desfaz. Faz um giro de ombros, relaxa um pouquinho. Fecha um pouquinho os olhos. E agora vamos repetir a posição do guerreiro para o outro lado. Então, agora a perna direita vai ficar esticadinha, com o pé apontando para frente. A perna esquerda afastada aqui para a lateral esquerda. O quadril está encaixadinho. Eleva os braços na altura dos ombros. Olho lá na ponta do dedo médio da mão esquerda e respira. Respira com consciência, mantém os ombros relaxados, consciência lá na região do abdômen. Vira a palma da mão esquerda para cima e naturalmente, na inspiração, vai elevando essa mão enquanto a esquerda vai repousando sobre a perna. Olha lá na mão esquerda. Vai descendo na exalação, essa mão esquerda agora repousa sobre a coxa, enquanto a direita eleva. Procura não colocar peso sobre essa coxa esquerda.
E vai trazendo novamente as mãos. Vai fechando aqui as pernas. Fecha um pouquinho os olhos. Respira com consciência. Sente o prana que foi gerado durante a prática dessa postura. E agora a gente vai abrindo os nossos olhos e vamos fazer a nossa automassagem aqui também na cadeira. Depois o relaxamento, vocês podem escolher se querem fazer na cadeira, também é possível quando a gente tem pouco espaço e menos tempo. Aí precisa de um travesseiro para se acomodar melhor. Então, quem tem aí o seu óleozinho, pega o seu óleozinho. Aquece as mãos, traz energia. Sente esse aroma. E devagarinho começa a fazer movimentos bem sutis com a ponta dos dedos no teu rosto. Pode começar lá na testa, desce pela face até o pescoço. Bem naturalmente. Bem naturalmente. Aqui faz um V com o dedo indicador e o médio e envolve as orelhas. Depois pode já tocar aqui, puxar um pouquinho as orelhas para cima, para os lados e para baixo. Massageia com movimento de deslizamento, as bochechas, a região acima do lábio superior, abaixo do inferior. Vai lá para o couro cabeludo. Massageia o couro cabeludo. Chega nessa região occipital, onde a cabeça se conecta à coluna cervical. Massageia essa região. Envolve aqui no pescoço. Depois vai lá para o ombro. Escolhe um dos lados. Eu comecei pelo esquerdo, mas tanto faz. Massageia essa região do trapézio. Eleva essa mão lá para o alto, desliza. Depois retorna a mão para a coxa, massageia a axila. E massageia todo o braço. Braço, vai no cotovelo, acariciando as articulações, a nossa pele. Chega lá no punho, faz como se fosse uma pulseirinha, movimenta. E depois massageia ali toda a mão. Até a ponta dos dedinhos. E depois circula aqui como se a gente estivesse tirando um anel de cada um dos dedos. E vai lá para o outro ombro. Vai para a região do braço.
cotovelo, antebraço, punho e a mão. Massageia a mão. E cada um dos dedos. Depois vai aqui para a região do peito, massageia em forma circular essa região. Esqueci da aqui desse lado. Depois vai para a região do abdômen. Movimento circular. Vamos aquecer agora as nossas mãos. Leva lá nas costas. Massageia aqui a região das costas, a lateral do tronco também. A gente pode fazer esse movimento de uma mão vai lá atrás, por cima e a outra por baixo. Depois vai aqui nas virilhas. Pega cada uma das pernas. Primeiro uma perna, faz um amassamento aqui na coxa. Depois coloca esse pé sobre o joelho oposto. Massageia aqui o joelho. Massageia a canela, panturrilha. E vai para o pé. Massageia bem cada pontinha do teu pé. Se conectando com a parte do corpo que tem relação com essa parte que está sendo massageada. Dá uma circuladinha aqui no tornozelo. Para ambos os lados. Depois deixa esse pé no chão e traz a outra perna. Massageia a região aqui do joelho, canela e panturrilha. E depois vai pro pé. E circula o tornozelo, um lado para o outro. E agora encerramos a nossa automassagem. Vamos nos preparar para o relaxamento. Aí vocês podem escolher, quem tiver condições de deitar, pode deitar. Com certeza sempre é melhor fazer o Shavasana deitado. Mas é possível fazer um relaxamento na cadeira quando a gente não está em casa e quer fazer uma prática. Aí, nesse caso, o interessante é ter uma almofada ou um travesseiro, colocar aqui na região, colocar aqui no encosto da cadeira, para relaxar bem. A gente pode, no caso de fazer um relaxamento na cadeira, né? Se precisa fazer, se está fora de casa, está trabalhando, precisa de uma pausa, encosta bem, se possível, encosta a cabeça na parede. E aqui sim pode ficar bem relaxado na cadeira. E deixa o corpo agora encontrar a melhor postura para relaxar. Se estão deitados, sintam uma conexão com o chão. Se estão na cadeira, vão encontrando melhor postura para esse relaxamento acontecer. Respirem lenta e profundamente.
E a cada respiração, vocês convidam o corpo de vocês para relaxar ainda mais. Relaxe. Relaxe. Confie na sabedoria do corpo, que nesse momento absorve todos os benefícios dessa prática. Deixe esse relaxamento ir se estendendo a cada nova respiração, a cada novo ciclo respiratório. Respiração bem lenta, bem profunda. E nosso corpo vai se entregando, seja para o chão, seja na cadeira. A gente vai soltando toda e qualquer resistência. De repente a gente começa a sentir o nosso corpo bem leve, como se a gente tivesse agora a capacidade de flutuar. Sintam e desfrutem dessa leveza. Essa leveza que é o resultado da permissão que a gente se dá para integrar os nossos corpos mais densos com os nossos corpos mais sutis. Porque somos uma unidade. E quando nós estamos atentos a essa unidade, ela acontece de forma natural, sem nenhum esforço. Devagarinho vai trazendo movimentos para o corpo, seja na posição que vocês escolheram relaxar. Movimentos bem sutis nas mãos, nos pés. Podem se espreguiçar. Quem está sentado na cadeira, devagarinho vai voltando a uma posição mais ereta. Quem está em pé, quem está deitado, vira o corpo para o lado. Se abraça um pouquinho. Devagarinho voltem à posição sentadas. Vamos unir as nossas mãos em forma de oração em frente ao peito. Nos conectando com esse centro cardiorrespiratório, Anahata Chakra. Sentindo a expansão dessas energias de amor que nos envolvem, tanto no campo individual como no campo coletivo. Todos nós que estamos aqui fazendo esta aula, neste momento, ao vivo, mesmo que cada uma de nós esteja num lugar diferente, bem distante, nos unimos agora, em pensamento e com as melhores vibrações que nós
criamos agora. Formamos uma egrégora, um círculo potente de muito amor. Como se estivéssemos unidas, de mãos dadas, num grande círculo. Enviamos essas vibrações para todas aquelas irmãs do grupo que não puderam se fazer presentes nesta aula. Vibrando também para todos os nossos familiares, entes queridos, os nossos pets, os nossos companheiros de trabalho. Vibrando muito amor para todos os seres. E vibrando também na frequência da gratidão. Gratidão por esse dia que se inicia. Gratidão por estarmos aqui unidas, para iniciarmos mais esta semana. E visualizamos por fim o planeta Terra. E como se estivéssemos de mãos dadas, abraçando a Terra, envolvendo-a nessa vibração potente de amor, e cada uma de nós irradia isso. Essa é a contribuição que damos. Para a paz, para que haja mais amor, respeito e harmonia. Levem as mãos lá no centro da testa, se conectem com o eu superior de cada um. Inspiramos, baixamos as nossas mãos, nos cumprimentamos com Namaskar. Gratidão pela presença de vocês. Espero que tenham gostado dessa prática, que não é uma prática para a gente fazer todos os dias, obviamente que não substitui uma prática onde a gente possa usar de posições em pé, posições sentada, posições deitada no chão, mas é interessante, como eu disse, né? De repente a gente está lá no meio da tarde, no meio do dia, no trabalho, não tem condições de ter um tapetinho, a gente pode fazer uma prática, a gente pode se movimentar, a gente pode gerar energia, a gente pode também relaxar para seguir o nosso dia. E é uma prática também útil, por exemplo, eu esses dias caí. Já está gravando ainda, Krishna? Pode parar a gravação.